Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor Jesus, amém? Convido a todas a estar de pé, vamos orar ao Senhor e depois vamos cantar o hino 239, 239. Maravilhoso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, tributamos a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, pelo privilégio, Senhor, de podermos estarmos aqui na Tua casa, Senhor, rendendo graças por este culto, pela bênção da salvação, pela Tua misericórdia, por Teu amor, por Seu favor e por Sua graça, Senhor, demonstrada para cada um de nós. Vem nesta noite, Senhor, receber o louvor dos Teus filhos, que como adoradores, Senhor, apresentam a Ti, ao Seu louvor, o cântico dos hinos, Senhor, apresenta a Ti. Mas como Teus filhos, Senhor, carecemos humildemente, Senhor, da porção da Tua palavra. Tu tem dado, Senhor, a mensagem com certeza ao Teu Filho, que nesta noite está, Senhor, incumbido de transmitir a Tua palavra, e que venha, Senhor, nos edificar, nos consolar, venha mover, venha nos envolver com a Tua glória e com a Tua graça. Faça de nós, Senhor, um verdadeiro cidadão dos céus. Nos guia, Senhor, por Tua verdade, por Tua palavra. Assim oramos, ó Pai, e já somos agradecidos, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Convido aqui o presbítero irmão Zico para, junto com a igreja, cantarmos o hino 239. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos, com o hino 239. Está com algum problema de contato? Cante, irmão, enquanto você pode. Adore a Deus, louve ao Senhor. Use aquilo que você tem, que é a sua voz, para louvar a Deus, irmãos. Aproveite. Senhor, e completa a obra Tua em mim, torna minha alma dileta, enchendo-me de Ti. Oh, manda agora, o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador. Mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens-me tirado pra fora do mundo sedutor. Ó, vem selar-me agora, glorioso
o Redentor. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória, benigno Salvador. Sempre me das a vitória por teu imenso amor. Oh, manda agora o bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Glória a Jesus. Ainda, irmão, de número 277. Salvo estás, limpo estás, é duas perguntas que faz este hino. Aleluia, 277. Aleluia, glória a Deus. Hado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lavado teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do seu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo
da pureza e muito poder. Fita os olhos na cruz do Senhor, dela fonte sai que enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, fostes limpo no sangue eficaz. 147. Ainda? Glória a Jesus. 147, irmãos. Aleluia. Oh, como é bom adorar a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Louve ao Senhor todo aquele que tem fôlego. Glória a Deus. 147. Eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitórias eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje pela nossa escala, cooperação,
congregações, Jardim, Olga Verone, obreiro irmão Gideon, está aí, mais alguém, irmão Ademar, os irmãos que vieram lá do Olga Verone, fica de pé, por favor, esta bela cooperação nessa noite, muito obrigado, Deus abençoe, por ter vindo cooperar conosco. Também, hoje, cooperando conosco, Jardim Santa Eulália, tem algum obreiro lá de Santa Eulália, está aqui o nosso irmão, mais alguns irmãos? Quantos? Mais um grupo de irmãos aí também. Muito obrigado, Deus abençoe. Levo um abraço lá ao pastor Fidelis pela cooperação, nossa alegria por estar aqui. Santina, obreiro Mosael, Deus está aqui. Deus, irmãos que vieram lá do Santina também, uma equipe cooperando, Deus abençoe, muito obrigado. Senhor, recompensa cada um dos irmãos. Ciclo de oração, preparando para louvar o Senhor. Também Vista Alegre, pastor Jesué, o Nelsinho, os obreiros aí cooperando, e toda a congregação que vier hoje também dar a sua cooperação. Deus abençoe, muito obrigado. Senhor, recompensa com alegria. Leva no coração a nossa consideração e alegria de estarmos juntos no Senhor. Então, ciclo de oração, louvando o Senhor nessa oportunidade e nós dando glórias ao Senhor Jesus Cristo, pois temos os nossos irmãos que vieram também, Montiago e seu companheiro, que pede também para louvar o Senhor. Já está o CD lá em cima, e depois na sequência os irmãos louvarão e nós contribuiremos com aquilo que trouxemos para a casa do Senhor.
Irmão Tiago e irmão Rafael louvando o Senhor, e nós estaremos nesta oportunidade contribuindo com as nossas ofertas e os nossos dízimos que trouxemos para a casa do Senhor. Contribuição é uma expressão de adoração ao Senhor Jesus, é uma parte integrante do nosso culto ao Senhor. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Aleluia. Estou feliz, amado, por mais um dia nós estar na presença do nosso Deus. Aleluia. Para não perder muito tempo, amado, já vamos adorar o nome do Senhor. É o número 9, amado. Glória a Deus. Também cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz pelo privilégio que Deus nos tem concedido de podermos estarmos na presença dEle para adorarmos, engrandecer o nome dEle, daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Quem veio aqui para adorar o nome do Senhor? Aleluia. Exalte e glorifique o nome do Senhor, que Ele está presente para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. És a água que mata minha sede, és o pão que alimenta minha vida, meu caminho de paz na estrada que me leva à porta da única saída. És o dono do meu coração, alegria que trago no olhar. És amor muito mais que paixão, o oxigênio que tenho pra respirar. É a certeza de um dia melhor, és a força que me faz prosseguir. A verdade como o calor é do sol, e o melhor dele ainda está por vir. Amo o Senhor, adoro o Senhor, sem Ele sei que não sou eu. Amo o Senhor, eu amo o Senhor, por tudo que Ele já me deu. Amo o Senhor, adoro o Senhor, sem Ele sei que não sou eu. Amo o Senhor, eu amo o Senhor, por tudo que Ele já me deu. Eu adoro o nome do Senhor por tudo que Ele já tem me dado. O privilégio da existência é uma honra que nós temos, que o Senhor tem te concedido, meu irmão. És o dono do meu coração, alegria que trago no olhar. És amor muito mais que paixão, o oxigênio que tenho pra respirar. É a certeza de um dia melhor, és a força que me faz prosseguir. A verdade como o calor é do sol, e o melhor dele ainda está por vir. Amo o Senhor, adoro o Senhor, sem Ele sei que não sou eu. Amo o Senhor, eu amo o Senhor, por tudo que Ele já me deu. Amo o Senhor, adoro o Senhor, sem Ele sei que não sou eu. Amo o Senhor, eu amo o Senhor, por tudo que Ele já me deu. Ele me deu o sol, Ele me deu o mar, Ele me deu amor e compaixão. Ele ungiu minhas mãos, ungiu meus pés, Ele é o dono do meu coração. Ele me deu o sol, Ele me deu o mar, Ele me deu amor e compaixão. Ele ungiu minhas mãos, ungiu meus pés, Ele é o dono do meu coração. Oh Jesus, eu te adoro, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Convido a igreja a estar de pé, vamos orar ao Senhor. Maide pede oração, está com uma problemática na coluna, né?
irmã Ide pede oração para o socorro. A irmã Socorro, que aqui está para o socorro, está com a coluna travada. Creio que Deus vai curar, porque Deus é o médico por excelência, realmente é. Amém? Eu creio também. O irmão Eliseu agradece as orações a todos que oraram pela sua esposa, a irmã Simone, que precisou sair aí, que não estava bem, mas está em paz. Deus abençoe, vitória em Jesus e por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos mais precisam da oração? Eu peço em minha casa. Convido aqui o irmão Gideon, que está também cooperando hoje conosco, com a sua congregação, para fazer esta oração, apresentar aí os pedidos dos irmãos e orarmos também pelo presbítero irmão André, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra do Senhor. Irmão Marcos da Vista Alegre, que louva o Senhor, prepara para no final o Senhor vai estar louvando ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, meu Deus eterno, rogamos a Ti, ó Pai, que Tu venha, meu Deus amado, entrar com providência, Senhor Jesus, na vida dos Teus servos, Papai, que enviaram, meu Deus amado, esses pedidos de oração, meu Deus eterno, para que Tu possa, Papai eterno, estar entrando com providência, Senhor, expulsando, meu Deus amado, toda enfermidade, todo mal, que possa estar assolando o corpo dos Teus servos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda enfermidade, ó Deus amado. Querido Deus, eu Te peço, Papai, pela Tua igreja, que Tu guarde cada um dos Teus servos nas Tuas santas mãos e sustente com o Teu poder e com a Tua graça. Meu Deus amado pregador, Senhor, desta noite, que Tu use, meu Deus amado, com poder e graça para falar com a Tua igreja, que ele venha ser, meu Deus amado, um canal de bênção, Papai. Aqui adoramos o Teu santo nome, Senhor, engrandecemos, exaltamos a Ti, ó Pai, e agora precisamos ouvir a Tua voz, meu Deus amado. Portanto, querido Deus, fala conosco, fala com a Tua igreja, é o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, né, irmãos? Primeiramente, tributo a Deus a honra, a glória, o louvor e a adoração, porque Ele é digno. Agradeço a Ele todos os dias pela minha vida, por tudo que Ele tem feito a mim. Também agradeço nessa noite a confiança do ministério, né, irmãos? Pastor Jurandir, pastor Joel, aos irmãos. Faço minhas palavras do pregador de quinta-feira passada, né? A coragem de deixar o irmão André tá falando com os irmãos. Eu fico feliz aqui, estou congregando aqui na sede faz pouco tempo, e eu tenho muitas lembranças boas daqui da sede, desde a época que eu congregava na congregação onde eu estava, desde que eu aceitei a Jesus, e as muitas coisas que Deus fez. Lembro até hoje do dia 17 de novembro de 1996, quando eu aceitei a Jesus Cristo ali no Jardim Nova Europa, e Deus começou a trabalhar na minha vida. Depois eu lembro no Réveillon de 1996 para 1997, eu estava ali em Minas Gerais, visitando os parentes, e era uma festa assim, uma comemoração tipicamente mundana, mas eu vendo aquilo ali, o meu coração doía, e fazia um mês que eu estava na igreja, mas alguns irmãos aqui me lembram da época minha ali. Cantei na mocidade durante uns 3 meses, cabelo comprido, amarrado para trás. Os irmãos não vinham falar comigo, alguns jovens. Depois eu descobri que eles tinham medo de mim, porque eu tinha um cabelão comprido, amarrado para trás. Eles tinham medo de falar para mim cortar o cabelo, e eu desviar da igreja e não ir mais na igreja. Mas naquele Réveillon ali, eu vendo tudo o que estava acontecendo, eu fui num dos quartos e falei: Deus, eu quero ser diferente, eu quero te servir. Eu quero ser crente de verdade. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Muda a minha vida de hoje para frente.
eu não quero mais ser da mesma maneira. E daí em diante, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deu um mês depois, eu acho que foi no fevereiro, o Senhor tocou no meu coração, eu já fui, cortei o cabelo, já fui mudando. Tive a felicidade de conviver com grupos de irmãos, tanto na igreja quanto no trabalho, que se nós fôssemos falar, era um grupo de irmão meio que fanático, sabe? O crente que falou, o irmão que falou de Jesus para mim, ele falava assim: irmão André, quando você chegar na igreja, não importa quem está do seu lado, não importa o que está acontecendo, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Se os irmãos estiverem cantando, na hora que o irmão estiver cantando, dá glória a Deus. As irmãs estiverem cantando, dá glória a Deus. Se os irmãos começarem a te olhar, dá mais glória a Deus ainda, seja um crente de glória a Deus. Eu falava: mas por quê? Porque se você fizer isso, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E eu falava: mas o que é isso, batismo com o Espírito Santo? Aí o irmão começou a ensinar ele era de uma igreja pentecostal, e ele falava tanto para mim. Eu fui para a igreja só para ver o que ele falava tanto que acontecia na igreja. Ele chegava para mim e falava: André, na igreja tem revelação. Você vai lá assim do nada, o irmão está pregando assim, e de repente às vezes Deus toma a pessoa vem, fala com você e revela tudo o que está acontecendo no seu coração. Eu falei: mas é isso mesmo? Ele falou: é. Tem pessoa que está curada, que é doente na igreja, vai lá, o pregador é usado por Deus, ora por ela e Jesus cura. Eu falava: mas não é possível, será que é verdade tudo isso mesmo? E eu fui para a igreja para ver isso, e por bondade de Deus, nos cultos que eu fui, Deus abençoou, e ocorreu profecia, ocorreu revelação, ocorreu cura, e inclusive eu mesmo algumas vezes fui tocado pelo Espírito Santo, e Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu era uma pessoa muito preocupada com o futuro, muito preocupado com escatologia, e um irmão chegou para mim e falou: não se preocupe com isso não, preocupe em ser cheio do Espírito Santo, procure buscar a Deus, procure servir a Deus. E assim Deus foi trabalhando. E um dia mais marcante que eu lembro daqui da sede, tinha um presbítero que congregava lá no Jardim Nova Europa, irmão Lázaro, e eu era novo ainda, tinha 16 anos, 15 anos. Ele chegou em casa: André, vamos lá para a sede hoje que vai ter culto hoje. E eu estava orando, mas aquele desejo de ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele desejo tremendo. E naquele dia eu abri a Bíblia, sentado aqui na época que tinha aqueles bancos aqui do lado. Eu abri a Bíblia, era uma Bíblia de estudo pentecostal, e eu olhei o versículo de Ezequiel 36, que dizia: e porei dentre vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, que os guardeis e os observeis. E aquilo ali eu falei: Jesus, o Senhor vai me batizar com o Espírito Santo. E eu fiquei ali naquela alegria, dando glória a Deus, e o culto foi. Mas por incrível que acontece, dia 8 de julho de 1997, não ocorreu o tão sonhado batismo com o Espírito Santo. Mas aqueles irmãos que diziam para mim, André, revira a Bíblia de ponta a ponta, tudo que tiver escrito sobre batismo no Espírito Santo, você lê, dobra o joelho e fala: Deus, é uma promessa, me dá. E eu, novo convertido, fazia isso, levantava de madrugada. Dia 9 de julho de 1997, primeiro culto da vitória que houve na congregação onde eu congregava, e também a primeira vez que foi o feriado do dia 9, foi o ano que foi instituído. Estava lá no culto, e Jesus começou a operar, os irmãos foram à frente para ser convidados para os irmãos orar, e o irmão começou a orar, e Jesus me batizou com o Espírito Santo naquele culto. Irmãos, pensa num jovem que ficou doido. É a melhor coisa da minha vida aconteceu. Aquela noite eu não consegui dormir. Era 3 horas da manhã, eu estava lá em casa falando em línguas estranhas, não conseguia dormir, não conseguia conter a alegria. E quando eu cheguei no emprego lá, eram uns 10 crentes ali, tudo da mesma linha, porque era crente falando línguas estranhas, trabalhando, a gente ouvia a pregação, eu comecei a contar só alegria. E aquela bênção maravilhosa, aquele gozo, irmãos. E desde então eu nunca esqueci, e vários eventos na minha vida esteve, tanto a congregação quanto aqui na sede. E eu lembro também do primeiro congresso de jovens que eu participei aqui, o congresso que o pastor Takayama veio pregar aqui. Os irmãos diziam que estava tentando me segurar da galeria, porque disse que eu pulava tanto e falava em línguas estranhas, e estava achando que eu ia cair da galeria, porque Deus estava operando. Era o gozo, a alegria da nova vida em Cristo, a alegria do que o Senhor Jesus Cristo faz na vida dos crentes. E eu orando a Deus, eu comecei a relembrar desses eventos.
E quando o pastor Jurandir falou que era para mim estar trazendo essa mensagem, eu confesso com os irmãos, o joelho já começou a tremer desde o dia que veio o aviso. Não é fácil. Mas, e eu meditando ali, relembrando, gostaria de ler com os irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 em diante, um texto conhecido dos irmãos, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e sucedeu, os irmãos estão procurando ainda, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 homens. Amém, irmãos? Somente esse texto aqui, porque enquanto eu orava, eu buscava ao Senhor, eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, a igreja é tua, o povo é teu, a glória é do Senhor. Sempre orei ao Senhor, e o desejo do meu coração era como os antigos crentes diziam, se você for a um culto, e o culto decorrer, e acabar o culto, e os irmãos saírem dizendo, como esse pregador falou bem, como o irmão que cantou bem, e se as pessoas destacarem os momentos, então você diga, este culto foi um fracasso. Mas se você for a um culto, e os irmãos saírem dizendo, como Deus é bom, como Deus é glorioso, como Deus nos ama, porque Deus veio à nossa reunião nesta noite, a sua presença foi notória, não sei nem o nome de quem pregou, não sabemos o nome de quem cantou, mas sabemos que Deus de fato esteve entre nós. Então os irmãos diziam, este culto foi um sucesso, Deus recebeu a nossa adoração. E Paulo aqui, nesse texto, está dizendo que ele estava passando, Apolo, né, irmãos, estava em Corinto, e Paulo passando por Éfeso, encontrou 12 homens que tudo leva a crer que eram crentes, que ouviram a pregação de João Batista, que se arrependeram, foram batizados por João Batista e procuravam seguir ao Senhor da forma que eles aprenderam. E Paulo, chegando até eles e vendo que eles, dá a entender, né? Percebe-se quando é crente, né? Às vezes você está andando na cidade, você vê um irmão, meu irmão, você talvez nunca conheceu, mas pelo semblante, pelo brilho, pelo Espírito Santo, você entende que é crente. Esses dias eu estava no centro da cidade e de repente o irmão chegou, a paz do Senhor, irmão, o irmão congrega onde? Mas eu nem conhecia o irmão, nem fazia ideia. Falou, eu sou da Assembleia de Deus, eu também sou, porque é o Espírito Santo operando. E Paulo viu esses 12 irmãos, e chegou até eles, e viu que eles serviam ao Senhor, e perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta desses homens realmente assusta. Eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Quando os irmãos vão às Escrituras, principalmente os irmãos que estudam, percebem que já
No primeiro livro da Bíblia, no versículo 2, diz que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. A Bíblia diz que no conselho divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós vemos o Espírito Santo operando em toda a história e na revelação dos homens, mas esses homens eram crentes, fiéis a Deus, e nem sabia que havia Espírito Santo. Bem, verdade é que pelo contexto você entende o que Paulo estava perguntando. Vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Vocês já receberam a promessa de Deus? E eu comecei a meditar, e o Espírito Santo começou a mover o meu coração e começou a dizer: eu sei que hoje é um culto de ensino, mas muitas vezes o Espírito Santo também mostra algumas coisas. E o Espírito Santo dizia: André, vai haver pessoas na igreja hoje questionando por que parece que hoje já não é mais como antes. Não é eu que estou dizendo, mas o Espírito Santo disse a mim que ia ter pessoas questionando, que parece que os cultos de hoje não são da forma como já foi. Parece que não vemos o que nós já víamos no passado. O que está acontecendo? O Espírito Santo mostrava a mim que há pessoas que estão questionando a Deus, por que a obra não vai? Dá a entender que são pessoas à frente de trabalho, à frente do trabalho do Senhor, e está perguntando: meu Deus, por que não acontece mais? Mas quando os irmãos olham para o apóstolo Paulo, Paulo vai a Éfeso, ele encontra esses 12 discípulos. Tudo leva a crer que Paulo não conhecia esses 12 discípulos. Mas Paulo vai até eles e já pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E o Espírito Santo mostra-nos que a causa de muitos não receberem, mas o que é para receber de Deus é a ignorância. Muitos desconhecem as promessas de Deus, muitos desconhecem o que Deus tem preparado para a sua vida, como esses 12 discípulos que desconhecia o batismo no Espírito Santo, desconhecia a promessa. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, já escreve dizendo que nós não podemos atentar os nossos olhos naquilo que é visível, porque aquilo que é visível é temporal, mas pormos os nossos olhos naquilo que é invisível, porque isso é eterno. O Paulo, o que ele está dizendo? Ele está falando que é mais importante as riquezas invisíveis e eternas de Cristo em nossas vidas, do que as riquezas materiais, do que as coisas temporais desta vida. E o Senhor começou a mostrar que há uma preocupação muito grande em adquirirmos riquezas materiais, e há uma ignorância terrível quanto às riquezas espirituais em Cristo Jesus. Esses homens não receberam por quê? Porque desconheciam, ignoravam a profecia. A palavra de Deus deixa bem claro, Salomão havia profetizado em Provérbios 1:23. Se os irmãos quiserem observar, ele dizia: atentai para a minha palavra, para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Se os irmãos forem a Isaías 44, Isaías capítulo 44, versículo 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há uma promessa,
Quando os irmãos leem Atos dos Apóstolos, tudo o que nós vemos mover do Espírito Santo, nós vemos o Senhor Jesus advertindo a igreja para que fique de joelho. O Senhor Jesus deu a grande comissão aos discípulos e disse: idem por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, mas antes fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Paulo era um pregador que entendeu esta palavra, porque quando os irmãos vai lá na carta aos Coríntios, e o versículo, capítulo 2, ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. E quando a gente vê Paulo encontrando esses homens praticamente que desconheciam a promessa, a primeira pergunta deste homem, que não pregava com palavras sublimes e nem com palavras persuasivas de sabedoria humana, foi: recebestes o Espírito Santo? Isso é um alerta para nós que pregamos a palavra de Deus. A nossa preocupação é: igreja, tens recebido as promessas de Deus em vossas vidas? Shalai de coma na rama shurianda lamacheve asuricaias. Paulo, quando ia pregar, ele não estava preocupado em falar bonito, em ensinar bonito, ele estava preocupado em anunciar a Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que a igreja precisa conhecer, é diante de Cristo que a igreja precisa se curvar, é das riquezas de Cristo que a igreja precisa ouvir. Shalai de cana lamahaya. E dentre uma dessas riquezas maravilhosas está o batismo do Espírito Santo. Alai shurikanda lamahayas. O Espírito Santo é importantíssimo. A Bíblia profetiza muito. Em várias passagens da Bíblia, a Bíblia profetiza a vinda do Espírito Santo. E na grande festa, no capítulo 7 de João, o próprio Senhor Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, pois aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E João, o evangelista, interpreta dizendo: e isto dizia ele do Espírito que eles haveriam de receber, porque eles ainda não tinham recebido, porque ainda Cristo não tinha sido glorificado. É importantíssimo, meu irmão, minha irmã, a vida sua espiritual. Quando o crente aceita Jesus Cristo, quando o crente vem à igreja, ele ouve a palavra da salvação, ele é convencido pelo Espírito Santo de que ele é um pecador irregenerado, sem possibilidade alguma de estar diante de Deus e de usufruir do favor de Deus. Vem o Espírito Santo, já começa a atuar na vida deste homem, desta mulher, convencendo este homem, esta mulher, que ele não é nada sem Cristo. Shalai de cana lamahaya. Porque você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. Você pode ser bem sucedido na sociedade, você pode ter um carro bom, você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. Jesus Cristo não é a cereja que falta no bolo da sua vida, a sua vida é um lixo sem Cristo. Jesus Cristo não é simplesmente um detalhe que está faltando na sua vida. Jesus Cristo é tudo o que você precisa nesta vida.
Shalai de canda na bachuri canda na mahai. Cristo é tudo o que você precisa na sua vida, e é o Espírito Santo que vai te levar para mais próximo dele. É o Espírito Santo que vai te fazer ter prazer na presença dele. É o Espírito Santo que vai alegrar a tua alma. É o Espírito Santo que vai preencher o teu vazio. Você precisa da operação do Espírito Santo na sua vida. Você precisa cair de joelho. Você precisa lutar por isso, guerrear por isso, buscar isso na sua vida. E Paulo falando a esses 12, a Bíblia diz que Paulo logo os batizou no nome do Senhor Jesus. Isso eu já aprendi muito bem com nossos pastores que ensinam aqui. Eu tenho certeza que Paulo também não era assim. Paulo não ia pegar simplesmente os discípulos e jogar eles nas águas e já batizar. Paulo com certeza conscientizou esses 12 da fé em Cristo Jesus, da obra e da revelação, do perdão do que Deus fez na vida deles, e com certeza falou da promessa. Mas o mais interessante é que Paulo falou, ensinou, eles foram batizados, Paulo impôs as mãos e Jesus já batizou com o Espírito Santo. Shalai de Kandaramaché. É confirmando o que ele dizia: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas e sabedoria humana, fui em demonstração de espírito e poder. Então nós aprendemos duas coisas: a ignorância da igreja quanto às promessas de Deus faz ela viver na miséria dessa vida, faz a igreja se sentir como o filho mais velho do filho pródigo que fugiu. Porque o filho mais velho ficou com o pai, mas desconhecia das riquezas, das promessas do pai, desconhecia do tesouro, porque enquanto ele estava pedindo um animal para festejar com os amigos, o pai disse que ele já era dono de tudo. Quantos na igreja estão vivendo migalhas espirituais, desconhecendo que tem direito a tudo? Mas por que estão desconhecendo? Porque muitos, infelizmente, nos nossos dias, estão fazendo o contrário de Paulo. Além de se preocuparem em se pregar com demonstração de espírito e poder, estão correndo atrás da sublimidade de palavras e das palavras persuasivas. A erudição. Muitos estão encantados pelos discursos, pela erudição, pelas palavras bem colocadas. Você vai a um culto e você ouve, mas muitas vezes você sai vazio. Só palavras, mas palavras vazias. Qualquer um de nós aqui perderíamos se Apolo viesse, se um dos os filósofos gregos antigos viessem falar de um de nossos públicos, talvez muitos de nós ficaríamos encantados com o conhecimento de Sócrates, de Platão e de todos esses homens que foram filósofos, mas era só filosofia vazia. Paulo não propunha nada a saber, senão Jesus Cristo e este crucificado. Igreja, você só precisa conhecer Jesus Cristo, e o Jesus Cristo crucificado, que deu a sua vida, e nele você recebe vida, e nele você recebe graça, e nele você recebe a cura, nele você recebe as bênçãos, nele você recebe a salvação. Xalabacandaralamaia. Alguém vai dizer: esse pregador só sabe falar de Jesus, irmão. Se você for falar só de Jesus, você vai ficar a eternidade falando de Cristo, e não vai parar de falar de Cristo. Cristo é tudo, Cristo é maravilhoso, e é a fé em Cristo Jesus. E saiba de uma coisa: este Jesus crucificado que deu a vida por você, Ele disse: clama. Você precisa do Espírito Santo na sua vida, você precisa do poder do Espírito Santo
na sua vida. Alabachurianas, isso que esses 12 discípulos receberam não era um acessório, era uma necessidade. O batismo no Espírito Santo não é para obreiros tão somente, não é para os pastores, é para a igreja, é para você, meu irmão. Eixalai de candaramachuvi andalamahaias. Oh, de candaramacheias. Oh, rimicandalamaxuri candalamahaias. Há tantas riquezas em Cristo para você, meu irmão, minha irmã. Agarre isto, lute por isso, com tudo o que tens. Adquire isto, busque isto, isto é o melhor desta vida. Alai shurikanda na basuriandas. É o Espírito Santo que regenera o crente. Paulo, escrevendo a Tito, disse: não por obras de justiça que tenhamos feito. Deixa eu pegar o texto para ficar mais fácil para os irmãos, para não correr o risco de citar algo que... Xalai de candaramacheias. Tito, capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Sabe, amados irmãos, 90% dos problemas que os pastores sofrem com os crentes de sua igreja seriam resolvidos se você tivesse certeza de que o Espírito Santo regenerou a vida de todos os membros da sua igreja. Se você lutasse com Deus em oração, para que cada membro que frequenta a sua igreja, que ouve a sua palavra, seja regenerado pelo Espírito Santo, seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Oh, decanda lá, o Espírito Santo diz que alguém veio aqui dizendo: porque a minha igreja está assim, está assim, está assim, e o Senhor diz para você: fale mais do meu Espírito para o teu povo. Fale mais sobre a obra do meu Espírito ao teu povo. Alai shirikanda, porque o Espírito Santo regenera o crente, assim como o Senhor Jesus fez ali em João capítulo 20, quando Jesus apresentou os seus discípulos, diz: paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. E a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. E a maior parte dos irmãos entende e concorda que esse texto não se fala de batismo no Espírito Santo, mas sim da regeneração. Que ali Jesus estava regenerando, estava fazendo os discípulos nascerem de novo. Porque depois em Atos capítulo 2, do versículo 1 em diante, o Espírito é derramado e eles falam em línguas estranhas. E é comum, nós pentecostais ensinamos, muitos pentecostais estão se encolhendo, estão com receio de ensinar a sua doutrina, mas nós cremos assim, que um crente aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Não quer dizer que ele seja batizado, mas o Espírito Santo já atua na sua vida, o regenera, o torna uma nova vida. Mas à medida que o crente vai vindo na igreja, vai lendo a Bíblia, vai orando, vai buscando a Deus, ele vai se enchendo do Espírito Santo, e ele chega até o ponto de ser cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo ainda nós pentecostais não entendemos que seja batizado no Espírito Santo, porque João Batista foi cheio do Espírito Santo, Maria foi cheia do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito
Santo, mas eles não falaram em línguas estranhas. Entendemos que é possível um crente ser cheio do Espírito Santo e ainda assim não falar línguas estranhas. Mas se o crente continua buscando, continua clamando a Deus, de cheio do Espírito Santo, ele se torna batizado no Espírito Santo, imerso na plenitude do Espírito Santo. E o sinal para nós pentecostais, e nós afirmamos, é as línguas estranhas faladas pelo crente, assim como os discípulos no dia de Pentecostes. Alai, shurikanda, alaias. E esses 12 discípulos, o efeito foi instantâneo, porque pode ser instantâneo. Quando a pessoa crê em Cristo, ela pode ser regenerada, já cheia e batizada, tudo ao mesmo tempo, como aconteceu com os 12 aqui, que profetizaram, que falaram em línguas estranhas, foram cheios do poder. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. E depois ainda diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor Jesus certa vez falou aos seus discípulos: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É duro isso, mas seria como Jesus dissesse: vocês são imaturos demais para receber uma revelação maior de Deus. Se eu der para vocês tudo o que eu gostaria de vos dar, eu vou acabar com a vida de vocês. O peso da revelação que eu tenho para dar para vocês, vocês não podem suportar agora. Ou seja, é a mesma coisa que dizer, é dar um saco de cimento para uma criança de 5 anos carregar. Não tem condições de carregar. Mas o Senhor Jesus diz: mas quando o Consolador vier, Ele vos falará as palavras que eu tenho para vos falar. Alai shurikanda lamacheia. Mas quando o Consolador vier na vida de vocês, vocês vão poder suportar a palavra mais profunda, vocês vão poder suportar uma revelação mais pesada, uma riqueza maior. E a palavra, irmãos, veja bem, irmãos, olha a revelação que Deus deu para aqueles 12 homens, olha o que aconteceu com o ato dos apóstolos, o que aqueles 12 apóstolos fizeram, irmãos. Como diz um pregador, aqueles homens pegaram o mundo antigo e viraram ele de perna para o ar na presença de Deus. E já estou terminando. Paulo, quando orou sobre esses 12, eles receberam o Espírito Santo, profetizaram, falaram em línguas estranhas. E depois disso, por 3 meses, ele ensinou nas sinagogas, mas o povo ali o rejeitou. Os judeus não aceitaram muito a palavra de Paulo, mas aqueles 12 estavam com ele, 12 mais Paulo, 13. Mas Paulo diz que ele foi ensinar numa escola de um certo homem chamado Tirano, e ele ensinou lá por 2 anos, e a Bíblia fala que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo, de forma que os espíritos imundos eram expulsos, de forma que os enfermos eram curados, os lenços e aventais de Paulo eram levados e colocados, e as pessoas eram curadas. E o negócio foi tão terrível que Éfeso era a capital de adoração à deusa Diana. E em 2 anos de pregação de um homem que nada propunha saber, senão Jesus Cristo e este crucificado, a idolatria estava acabando na cidade, o culto à deusa Diana estava ao fim, os vendedores de idolatria estavam desesperados, porque o Evangelho mudou a história daquela cidade. Todos aqueles que seguiam artes mágicas, pegaram os seus livros, pegaram os seus escritos, colocaram e fizeram uma grande fogueira em 2 anos. Eu pergunto, meu irmão, o que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua vida? Halai shurikanda lamahai. Não é palavras bonitas, não é o português bem colocado,
não é a sublimidade. Numa linguagem bem pentecostal, você precisa da unção de Deus na sua vida. Você precisa ser renovado na unção de Deus na sua vida. A tua vida precisa ser renovada na unção de Deus. E porque eu creio que não é possível a pessoa ser ungida uma vez e depois ela não precisar de ser reenchidas. Porque em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que o Espírito desceu e encheu aqueles discípulos. Mas em Atos 4:31 diz que Pedro, depois que saiu da cadeia, os discípulos se reuniu, oraram novamente, o lugar que eles estavam tremeu e foram todos cheios do Espírito Santo, que leva-nos a entender que precisamos ser sucessivamente cheios do Espírito Santo. Você que veio aqui triste, desanimado, abatido, porque existem pessoas que estão enfermas e querem uma cura, existem pessoas que têm problema financeiro na igreja e querem uma solução, mas os irmãos já sabiam que tem gente que não tem problema nenhum, que tem pessoas que é possível ele estar no culto, que naquele dia ele não está precisando de uma cura, ele não está sentindo falta. E o que falta a essa pessoa então? Mas no entanto ainda há um vazio na alma. Você precisa mais e mais da plenitude do Espírito Santo na sua vida. Você precisa mais e mais da graça de Deus na sua vida. Você precisa mais e mais. Os problemas que você está sentindo, talvez esse problema que você sente no seu casamento, se o Espírito Santo estivesse operando com mais liberdade na sua vida, não teria este problema. Porque em Romanos capítulo 8 diz que quando o Espírito toma, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Igreja de Cristo, há tanta riqueza, e muitas vezes nós estamos tão longe do ideal de Deus. Deus quer que você chegue ao ponto de ser guiado pelo Espírito Santo, porque Paulo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. O Espírito Santo quer cuidar da sua vida, e foi Deus quem te deu. Alai shurikanalaias, alamakandarama shurikandalamahaias. Posso fazer uma oração? Gostaria de convidar os irmãos para orar. Alai, ficasse de pé, vamos fazer uma oração. Shalai dekandaramahai. Se você é batizado com o Espírito Santo, peça renovo de Deus na sua vida nessa noite. Jesus quer te renovar nesta noite. Se você não é batizado com o Espírito Santo, peça para Jesus batizar, que Ele deseja batizar a sua vida com o Espírito Santo. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu sei que isso saiu de moda em muitas igrejas. Clama, porque clamar significa grite bem alto. Alguém vai dizer: mas Deus não é surdo, você não precisa gritar. Deus não é surdo, mas Ele disse: grita. Ele que disse, Ele não é surdo, mas Ele disse: clama. Sabe o que Ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: Senhor, eu sou tão miserável, mas me dá, eu preciso. Ele está dizendo para você clamar: Deus me dá. Você precisa disso, meu irmão. O dia que você tiver isso na sua vida vai ser diferente. Dê mais valor a isso, creia nisso, busque isso. O teu ministério vai ser diferente, a tua vida vai ser diferente. Faça como Paulo, tenha a operação plena do Espírito Santo.
mas proponha no seu coração. Só fale de Cristo. Só fale de Cristo, 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 só glorifique a Cristo, só exalte a Cristo, só engrandeça a Cristo, só espere em Cristo, só sirva a Cristo Jesus. Alai xaramacanda alamacheias. O Espírito Santo de Deus diz que Ele vai começar a fazer coisa grande aqui nesta noite. O seu coração está ardendo, o Espírito Santo está te tomando. Não tenhas medo não. Uma das operações do Espírito Santo é dons espirituais, é usar crente. A igreja é sacerdotal, o ministério do Espírito é para a igreja. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda disse: porque o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade, aí a liberdade, aí a liberdade. Irmão, você está na casa do Pai, aqui você pode adorar, aqui você pode se libertar, aqui você pode se extravasar na presença do Deus que te ama. Convido você que nessa noite, se por um acaso se tiver alguém aqui que não é crente, mas que veio a primeira vez, que não é evangélico, mas que quer se converter a Jesus Cristo, quer que Jesus Cristo mude a sua vida, que você queira ter o Espírito Santo na sua vida, como seu consolador, como seu companheiro, nós te convidamos para vir aqui à frente, que nós vamos estar orando. Essa questão é simples. Se você quer crer em Jesus Cristo, se você quer se arrepender dos seus pecados e ter uma nova vida com Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e quem faz essa transformação é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, alguns homens no dia de Pentecostes perguntaram para Pedro: o que nós temos que fazer? Ele disse: arrependei-vos, sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e então tereis o dom do Espírito Santo. Alai shurikanda laias. Se você quer aqui nesta noite aceitar, vir se tornar um crente na pessoa de Jesus Cristo, ou mesmo você que queira vir à frente, porque você propõe no seu coração que você quer usufruir das riquezas de Deus, que você quer ser cheio do Espírito Santo, que você quer receber mais da graça de Deus, vem aqui à frente que nós vamos estar orando nesta noite. Para você que esta palavra foi ao seu coração, para você que esta palavra foi uma resposta para as suas indagações. Alai shurikanda lamacheia lamahaios. Meu horário já terminou, irmãos. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria, tenha liberdade para os irmãos fazerem. Nós vamos estar orando. Alai shurikanda lamahaios. Para alguém que queira ter um pouco mais, receber um pouco mais de Deus. Alai shurikanda lamaché. Então nós vamos orar. Alai shurikanda lamaché. Aos irmãos que estão sendo tocados pelo Espírito Santo, nós vamos orar. Mas se o Senhor quiser te usar, meu irmão, não retenha, deixa Ele te usar. O Espírito Santo vai começar a operar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo, Shalai Dekoa Lamaha. O Teu nome é digno de glória, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és bendito eternamente. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te engrandecemos.
Tu és tudo para nós, Tu és o nosso tesouro, Tu és aquele que alegra a nossa alma, Senhor. Nessa noite aqui, ó Pai, estão esses dois irmãos aqui, ó Senhor, que vieram até a frente, desejam receber mais de Ti, desejam receber um pouco mais da Tua presença. Senhor meu Deus, toca nessas vidas, enche com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Senhor meu Deus, toca neste altar nesta noite agora. Começa com o Teu Espírito Santo mover nesta casa, começa a mover neste altar, Senhor, porque a Tua palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ó Deus de glória e de majestade, confirma a Tua palavra na vida dos Teus filhos, Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar um instante, irmãos. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bênção. Aleluia. 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 Quinta-feira, a noite da vitória, presença das congregações Água Espraiada, Boa Vista, hoje não tem mais, Boa Esperança, Campos Elíseos, Água Espraiada, Boa Esperança e Campos Elíseos. Na próxima terça, Cavinato, Hipólito Expansão e Nova Conquista, todos são convidados. Meus amados, preste atenção no que eu vou dizer. Semana passada fizemos aqui um socorro e hoje tem mais um pedido. Uma irmã ficou viúva e até tramitar a documentação para transferência do benefício, há um agendamento, enfim, há uma burocracia que leva tempo. Então convido os irmãos que puderem fazer essa oferta de amor, o valor que precisa, então precisa mais do que 5, aquele que pode dar R$10 nessa noite. E ontem tocou o telefone em casa e foi um pedido de socorro. E minha esposa falou: o que nós fazemos? Falei, mas de novo, assim, dentro de mim, não falei com expressão de voz para que ela ouvisse, mas de novo, mais socorro. Eu disse: socorre, vai, dá para socorrer, socorre. Quanto você acha? Falei, meu coração, sinto, faça isso. Hoje, pela manhã, foi alguém lá na empresa que eu trabalho, dirigiu lá na janelinha do atendimento do setor e pediu para me chamar. Quando eu olhei, falei, essa pessoa eu conheço de algum tempo, estava desaparecida há algum tempo, vários anos. E quando eu vi aquele rosto caído, fui atender, falei, espera lá no setor, eu vou lá te atender. Cheguei lá, ele puxou assim a carteira, um alvará de soltura. Falei, rapaz, onde é que você andou, meu filho? Ele disse, olha, quando o senhor liderava a mocidade, o senhor me falou tanta coisa. E congreguei na igreja, falei, eu sei que você congregava na congregação tal. Ele falou, olha, eu saí da cadeia, estou com a alvará de soltura aí, 45 dias. Resumo, eu estou sem pão, com fome e sem nada. Daí eu falei comigo, socorrer de novo? Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim, se você está na condição de dar, agradeça. Não queira estar na condição de pedir.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele sentou lá na calçada, naquele estado. Deus trabalha de certas coisas, né? Saí para fazer um trabalho cedo, passei num departamento técnico, resolvi um problema técnico em relação aos meus equipamentos. E quando eu fui pagar, o cidadão pegou uma parte do dinheiro e falou assim: eu não tenho troco. O senhor passa amanhã. Falei, então depois eu passo pegar o troco. Ele falou, não, amanhã o senhor passa e dá os 10 reais que está faltando. Falei, mas amanhã eu passo pegar o troco. Ele falou, não, amanhã o senhor passa e dá os 10 reais. Era a alma que apareceu necessitada lá meia hora depois. Então, irmãos, você tem alegria, não está na condição de pedir e tem uma condição de ajudar. Socorremos aqui um irmão na terça-feira passada, foi uma benção, resolveu a questão. E hoje ao chegar o pastor Joel nos compartilha, olha irmão, tem um caso assim, assim, não veio direto a mim, veio o pastor Joel e disse, olha, o que o senhor sentir de fazer, estou falando isso, irmão, porque aquele que contribui com alegria, o Senhor multiplica com bênção na sua vida. Amém? Nosso irmão Marco vai louvar o Senhor, nosso diácono vai passar a recolher, e a pessoa que solicitou, depois aguarda aí, no final do culto, e nós estaremos compartilhando. O que você pode fazer, irmão? Você pode dar 10, de 10, de 5, mas é uma oferta de socorro. Você está na condição de ajudar, não está de pedir? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Quanto está na condição de dar e não de pedir? Levante a mão. É muita bênção, é muita alegria, irmão. Faça o que você puder, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Daqui mais uns dias vai ser solucionado lá, e a irmã e a pessoa necessitada vai receber o benefício e a vida vai caminhar. Mas eu costumo dizer, vai resolver daqui para frente, mas preciso comer hoje. Então, certo? Deus abençoe em Cristo Jesus, faça com alegria e o Senhor vai recompensar a cada um com as bênçãos de Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Às 5, por favor. Sentimos a presença do Senhor Jesus. É um hino muito fácil. Vou pedir para a igreja cantar comigo. Pois a glória é para o Senhor. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego és tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da
da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Jesus. Ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade calma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Meus amados, temos aqui um convite da cidade de Cordeirópolis, convite para a igreja, Assembleia de Deus, para participar conosco do 2º Seminário da Vida Cristã em Cordeirópolis, nos dias 26 a 30 de janeiro de 2015, às 19h30, e no dia 1º de fevereiro, às 9h. O assunto abordado será Assembleia de Deus, uma igreja de história, os cristãos e as leis do mundo. Na segunda-feira, pastor Silas Gomes ministrando. Na terça-feira, os cristãos e as leis do mundo, o presbítero Carlos Piola. Terceiro dia, na quarta-feira, verdadeira prosperidade, evangelista Eude Costa. Novos membros, e agora, o presbítero Rafael Souza, na quinta-feira. Doenças deste século, pastora Tânia Maria Pinheiro de Souza, isto na sexta-feira. Ministérios na igreja, pastor Levi de Souza, domingo pela manhã. Então, convite para este seminário, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, ali na cidade de Cordeirópolis. Pastor Rovilson manda aqui o convite, e o pastor Levi avalizando este convite para toda a igreja do Senhor. Então, lembrando, quinta-feira, noite da vitória, domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, domingo à noite, mais um grande culto de adoração ao Senhor Jesus. Bom, nosso diácono Monrol pedindo pela sua mamãe, que o benefício dela foi cortado também. Está angustiado, sempre dizimou na igreja, e as legislações estão aí, o país está em déficit, não é? Está cortando, a partir do dia 16 vai cortar as pensões para viúvas novas, aquela regra, não é isso? Está mudando muitas coisas, aí já começou cortando. Então, os tempos trabalhosos e difíceis. E Paulo preocupava com a igreja, fez coleta em diversas cidades para socorrer os irmãos. E quando isto traz para nós, para acontecer diante de nós, é um alerta. Jesus Cristo está voltando. Você está pronto para subir, amém?
então louvamos ao Senhor. Ficamos de pé, agradecemos a cooperação dos irmãos. Nosso abraço ao pastor Fidelis, lá na congregação, pastor Josué, pela cooperação, pastor irmão Osael, pela cooperação, irmão Gideon, pela cooperação. Deus abençoe ricamente. Pastor Joel orando por nós e nos abençoando, e nós caminhamos para nossa casa com alegria. Que todos tenham uma noite de bênção, um sono restaurador e uma semana de vitória e disposição para quinta-feira e domingo estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. Oremos, meu maravilhoso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite, a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, continue trabalhando em cada vida, falando, Senhor, nossos corações. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, acompanha nossos lares, leva debaixo da Tua mão poderosa, guardando, abençoando e dando a divina proteção a cada um dos Teus filhos, Senhor, nossos lares. Ó Deus, põe as Tuas mãos poderosas, abençoando os obreiros de uma maneira toda especial, as igrejas, as congregações. Ó Senhor, opera maravilha, é o que te pedimos, Senhor, em nome, pelo amor do Teu Filho, o qual vive para sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém